Bom, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Hoje, uma live surpresa para vocês, que vai ficar gravada, fique claro. E eu trouxe uma pessoa muito especial aqui da clínica para falar sobre um assunto também muito especial. Então hoje eu trouxe The Only and One, a nossa princesa da Disney, Pocahontas. Marcele Rios, ela é professora de PNL, neurocientista, terapeuta aqui nossa. Faz um trabalho realmente incrível, né? Tem paciente que passa comigo, aí não gosta de mim, mas continua o tratamento com ela, pra vocês terem ideia. E hoje a gente vai trazer um assunto, pessoal, muito interessante, né? Que é como mudar um hábito, né? Por que é tão difícil mudar um hábito? Tem até um livro, né? Como quebrando o hábito de você ser você mesmo, que é muito interessante, aliás. Mas, eu queria saber de você, né? Como especialista, como você cria, né, esse ambiente de mudança, né? Porque eu entendo que existem muitas pessoas, né, que estão assistindo e essas pessoas, elas querem, às vezes, emagrecer, elas querem melhorar a performance cognitiva, elas querem, às vezes, se desenvolver melhor no trabalho, ou mudar de trabalho, enfim, elas querem mudar de vida. Só que para mudar de vida, ela precisa mudar algumas características, né? Ela precisa mudar alguns mecanismos, eu diria. E como que você explica esses mecanismos? Como mudar um hábito, Marcelo? Primeiro é importante a gente pensar, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer imenso estar aqui com o Pedro, que hoje é meu chefe, né? Mas é o meu médico eternamente, é um parceiro maravilhoso de trabalho, com quem eu tenho a honra de trabalhar e de entregar a minha saúde. Mas vamos lá. Primeiro é importante a gente entender, né, Pedro, que nenhum hábito ele foi criado à toa. Nenhum hábito nasceu à toa, né? Todo hábito ele acontece porque ele está atendendo uma demanda. Ele está atendendo alguma coisa que vem daqui de dentro, uma necessidade que eu tenho. E toda necessidade, ela vem de algum lugar ainda um pouco mais profundo do que ela mesma em si. E se a gente for imaginar que um hábito é uma árvore, a gente vai perceber que existem várias estruturas nele. E a raiz dele, que é o que a gente não consegue enxergar, é o que sustenta a continuidade da existência desse hábito. Então, com maior nível de consciência, ou quando alguém fala pra gente que não tá legal o que a gente está fazendo, e isso nos acorda de alguma forma, nos desperta de alguma forma, a gente começa a prestar atenção mais na gente. E entender que esse hábito ele acontece sem que eu pense para que ele aconteça. Ele pura e simplesmente se expressa na minha rotina comum. E quando eu vou me dar conta, já foi, eu já fiz aquilo que eu até me propus em algum momento a não fazer mais. Então, por exemplo, o emagrecimento, que é uma das dores bem latentes que a gente encontra aqui na clínica, na sociedade de um modo geral, e que traz muitos incômodos, porque tem fatores observáveis, não é só subjetivo, né? Todo mundo te percebe quando você está com sobrepeso. As pessoas notam. E você também se incomoda porque tuas roupas mudam, você já não tem a mesma habilidade física, né? Tudo fica meio estranho. E aí o que acontece? A gente quer mudar. Então tudo começa com uma insatisfação no final das contas. Só que a insatisfação por si só não é suficiente para mudar alguma coisa. Se fosse, maravilhoso. Estou insatisfeita, vou mudar, mudou, acabou, vida nova. Mas não é assim que funciona. Então tem um processo. Obviamente que a gente tem pressa. Só que a gente pode perceber, a gente não vai pelo simples para executar uma mudança. A gente quer algo grandioso, rebuscado, porque o cérebro da gente, ele meio que invalida a simplicidade. Ele fala assim, é só isso que eu tenho que fazer? Não, então não quero. E quando a gente vai ler os livros, né, que nos ensinam sobre mudança de hábito, eles falam justamente de pequenos passinhos que vão fazer com que você torne sustentável uma grande mudança quando ela se expressa, quando ela realmente acontece. Perfeito. E como que você faz
acontecer. Quando você atende um paciente, você percebe que aquele paciente, existe um hábito ali muito ruim, né? Como que você acessa essa crença? Como que você compreende essa crença? Como você dá luz à consciência, né? E é interessante a gente falar que muitos dos nossos hábitos, eles foram criados inconsciente. Exatamente. Como que você vê o inconsciente? Eu sei que o inconsciente é até meio polêmico, né, a gente falar, mas como que você entende o inconsciente e como eles podem programar um hábito nosso? Vamos lá, um monte de coisa. Mas vamos pensar que quando uma pessoa está diante de mim, eu estou olhando para ela, eu estou captando uma série de sinais visuais pela expressão, né, os microsinais, as microexpressões, a linguagem corporal daquela pessoa enquanto ela fala. E as palavras, o meu maior objeto de trabalho são as palavras que essa pessoa usa para falar das dores que ela está sentindo. Então é muito interessante, porque eu treinei muitos anos para a minha acuidade auditiva ser boa o suficiente para eu identificar padrões de linguagem que denotam uma estrutura de crença. E a estrutura de crença, normalmente, é a base que quer ser atendida. Ressoa como uma necessidade aqui para mim, né, dentro do meu convívio, no meu ambiente interno. E eu preciso cumprir alguma coisa para gerar essa resposta que vai atender aquilo que está lá embaixo, né, submerso. Então, a primeira coisa eu faço muitas anotações. Então, eu vou anotando palavras. Por quê? Porque depois que a pessoa me conta aquilo que ela quer dizer e tal, eu vou explicar para ela o que ela me contou. Então, quando eu começo a contar para a pessoa, na linguagem do inconsciente já, com outras palavras, o que ela me falou, ela começa a ficar assustada, né? Porque ela diz assim, é isso. Ai, é isso. Como que eu não tinha percebido, né? E como é que eu faço para mudar? Porque, no final das contas, chegou para a consciência, eu tenho um entendimento maior de que, muitas vezes, por exemplo, eu estou culpando alguém, a minha família, os meus pais, o cônjuge, enfim, das minhas dores. Então, começa por um movimento de autorresponsabilidade. Eu posso me responsabilizar por qualquer coisa que esteja acontecendo dentro de mim. Que seja uma insatisfação com você, Pedro. A insatisfação está dentro de mim. Mas o comportamento em direção a mim foi seu. Mas o que eu vivo dentro de você tem a ver com 3 coisas importantes. Como eu percebi o que você comunicou, como você se expressou na nossa interação. Então, percepção, seleção de informações. Como eu interpretei e como eu atribuí significado. E tudo isso é muito rápido, num modo inconsciente. O que vai acontecer na nossa relação é só um resultado. Então, eu estou falando de uma relação agora interpessoal, eu com você. A coisa fica um pouco mais complexa quando sou eu comigo, porque como que eu entendo a mim mesma se eu fui preparada a vida inteira para lidar com o mundo externo, não com o mundo interno? Eu não tive educação emocional na escola, ninguém teve. Então, quando a gente fala de hábito, a gente está falando de sustentação das nossas emoções, porque eu vou mexer com o circuito de recompensa. Então, toda vez que eu cumpro um hábito que atende uma crença minha da infância, aquela que for formada lá nos primeiros 7 anos de vida, eu acesso o meu sistema de recompensa. Eu sou recompensada porque eu estou cumprindo aquilo que deve ser cumprido. Eu não sei nem porquê, nem de onde vem, mas a base é tão forte que, pura e simplesmente, eu faço. A gente está falando de mudança assim, tal, mas às vezes eu quero mudar um comportamento meu, sei lá, eu sou muito explosiva. E eu falo, a partir de amanhã eu vou ser a pessoa mais gentil, calma e paciente do universo. E quando eu vou me dar conta, eu estou explodindo por aí. E aí isso começa a gerar, aí que vem o problema, né? Começa a gerar uma sensação de incompetência. Eu sou incompetente em mudar aquilo que me incomoda. E é isso justamente que a gente não quer. Então, para a gente mudar, basicamente, eu vou ouvir o que o paciente falou, eu vou mostrar para ele o que está acontecendo e eu entro com as técnicas. Né? Técnicas que, às vezes, eu vou construir na mistura de um monte de metodologias, informações e... Então, pela timbre, pelo como ele se comunica, como ele de como ele foi, entre aspas. Pode, o tom de voz é uma informação importante para o inconsciente, principalmente. Né?
eu vou muito pelo padrão da linguagem. Então, por exemplo, uma pessoa chega e diz assim para mim, Marcele, eu não consigo emagrecer. O que ela está falando para mim? Tem alguma coisa que está me impedindo de emagrecer. Tem um padrão, né? Tem um padrão forte ali de impossibilidade, percebe? Eu não consigo. E como que você faz? Eu não estou conseguindo emagrecer. De onde vem esse from, né? Qual que é o ganho que você tem em continuar com sobrepeso, por exemplo? A pessoa não vai saber me responder, porque ela não consegue ver. O que ela consegue ver é a dor de estar com sobrepeso e o que ela quer, e que parece impossível. Só que imagina, ela só continua porque algum benefício ela tem, e esse benefício é submerso. Então eu começo a entender num manejo mais linguístico mesmo, na conversa, o que ela ganha estando onde ela está. Vou te dizer... Você traz para o racional. Para o racional. Exatamente. Entendi. Só que quando a pessoa lá está falando... Quando ela está falando, ela não faz ideia que ela está me entregando um monte de informação que é o inconsciente dela que está se comunicando. Porque eu acho interessante, porque muitas vezes o racional da pessoa fica interrompendo o nosso movimento. Então, para entenderem. Mas mais cedo. Quero às 5 da manhã. Tô acordando, já tá fazendo meu dia começar corrido, eu não tô conseguindo treinar, eu tô vendo que isso é meu estilo de vida, meus hábitos, eu emagrecer e etc. Eu li um livro. Quem que eu... O que acontece quando o teu relógio desperta? Eu fico muito preguiçoso. E vem cara, e assim, já vem naquela coisa, aquilo é necessário para minha sobrevivência? Ótimo. Então, o que você está querendo dizer? É importante mesmo levantar mais cedo? Vem essa informação, o pano de fundo está ali. Tem uma diferença. Eu tenho que acordar mais cedo. O que meu corpo está habituado? Acordar mais tarde. Eu quero mudar isso. Se eu mudo um hábito que atende uma demanda, eu começo já a perder. Perder é extremamente aversivo. Perder gordura, perder peso é altamente aversivo para o inconsciente. Porque o inconsciente não quer perder proteção. Por exemplo, gordura pode ser proteção, pode ter vindo por acontecimentos emocionais que te deixaram maior subjetivamente para você enfrentar qualquer tipo de confronto ou embate. Então, quando você acorda e fala assim, putz, eu combinei comigo que eu ia acordar mais cedo, mas eu não quero. Mas eu tenho que acordar, tá ouvindo? Eu tenho que acordar, obrigação. Chega no inconsciente, a porta da sala do inconsciente já fica absolutamente trancada. Eu quero continuar dormindo até mais tarde. Eu quero, desejo, super sedutor pro inconsciente. Interessante pro inconsciente. Tudo aquilo que você impõe sem subsídio de ganho muito significativo após aquele gasto de energia, a tendência é você desistir. Só que quando você desiste, você fala, eu não me levo a sério, eu sou incompetente em mudar o que eu quero. E aí a pessoa ela vai criando um empilhamento de constatações sobre ela que não a apoiam a mudar, muito pelo contrário. E se a gente for pensar neurologicamente falando, em gramas mesmo, conexões neurológicas, né? Circuitos neurológicos. Eu tô a vida inteira falando que eu quero emagrecer e quando eu falo, vou fazer uma dieta e tal, eu mesmo já dou risada. Falo, quer dizer, porque o teu corpo já não acredita em você mais. Você já falou tantas vezes e nunca cumpriu. Então, qual é o nível de confiança que você tem em você para realizar o que você disse que você quer realizar? Faz 20 anos que você está falando a mesma coisa. Então, tem um auto-engano ali que se repete, formou um circuito neurológico e diz assim, você não vai fazer dieta de jeito nenhum. Você não vai para academia de jeito nenhum. Por quê? Porque é chato, dá trabalho, cansa, você vai gastar energia e aí vai demorar muito tempo para você conseguir o que você quer. Então, a pessoa, quando ela chega aqui pra gente, normalmente, ela já tá com a relação dela super machucada. Ela já não acredita mais na competência que ela tem de mudança. Então, não adianta eu querer trabalhar de um modo superficial. Olha, você sai daqui, você tem uma tarefa. Não, eu vou trabalhar o inconsciente da pessoa na sessão e eu quero que ela saia, eu vou trabalhar com técnica, com a linguagem do inconsciente, que é uma linguagem muito mais metafórica, uma linguagem mais figurativa, que é uma linguagem que o inconsciente fala assim, oi, estão me chamando, estão falando comigo. Alguém está
me entendendo. E é isso. E tem outra coisa, tá, Pedro? Ou seja, uma linguagem diferente que você vai usar com si próprio. Isso. Comigo mesma. Né? E que linguagem você utilizaria, por exemplo, nesse caso? Do acordar cedo. O que eu ganho ao acordar mais cedo? O que isso vai me trazer de bom? Só que se o ganho não for tão grande quanto o ganho de atender esse hábito, de ficar dormindo, ter conforto, descanso, a sensação de que eu tô... Eu tenho que recordar esse hábito sempre. Eu tenho que até recordar. Escrever ele. Você pode escrever, isso vai te tomar mais atenção e teu cérebro vai fixar mais aquela ideia. Você pode usar várias estratégias. Mas a questão é, se você não reprogramar a tua mente diante de que esse hábito de acordar tarde tem que se tornar aversivo e o hábito de acordar cedo tem que se tornar muito valoroso. Simplisticamente falando, é como se fosse isso, tá? Vamos pensar assim, eu preciso sujar o hábito que tá me impedindo de realizar meus objetivos, ser mais produtiva. E quanto tempo demora para você sujar um hábito desse? Pergunta, te joguei na fogueira. Pergunta de R$1 milhão, tá valendo? Não tem muito essa resposta. O último estudo científico que saiu sobre mudança de hábito, ele traz uma média de 200 dias. Então, qual a diferença entre o grupo que conseguiu em 60 dias, que foi 67 dias, alguma coisa assim, o grupo que conseguiu mais rápido, e o grupo que conseguiu em 265 dias, sei lá. Não vou lembrar os certos números. Tem um estudo muito interessante que eu vi há muito tempo, que um cérebro, ele tem a capacidade de mudar 11% o default mode, né, que é a rede de modo padrão, a cada 3 meses, quando você coloca um novo hábito. Ou seja, para você realmente sedimentar aquele hábito pra caramba, ou seja, para você mudar 100% daquela estrutura que tá fazendo você, né, porque pensa que uma rede neuronal, né, os neuritos ali, quando ele se liga, é como se fosse uma musculação, né? Exato. Então eu olho aquele cabelo lá, o cabelo da Marcela é feio. Amanhã eu vou olhar, o cabelo da Marcela é feio. O cabelo da Marcela é feio, eu vou repetindo aquilo. A hora que eu vou olhar alguém com aquele cabelo, eu vou falar, nossa, que cabelo feio. Porque eu forcei aquela característica naquela região do meu cérebro que faz eu realmente acreditar aquilo, naquela crença. Né? Então, quanto mais você acredita e mais você reforça aquela crença, mais aquela crença vai ficando forte no teu cérebro. Então, se 11% você muda a cada 3 meses, eu sou meio ruim de matemática. Eu também. Você deve durar o quê? Mais de anos, né? Anos para você conseguir realmente mudar ali um padrão de comportamento, né? Então, por isso que nas primeiras consultas, né? Eu gosto muito de falar... Quem já passou numa primeira consulta minha sabe que eu vou falando sobre aspectos biológicos que são muito importantes, mas também, caramba, de um projeto de vida para o paciente, um projeto de saúde. Né? Então, 85% da consulta gasta nisso. Caramba, olha a saúde por essa perspectiva, né? E o tempo mínimo para você mudar um hábito, né? Óbvio que isso varia, né, de pessoa para pessoa, etc. Mas ninguém nunca conseguiu grandes feitos em 2, 3 meses. Então, se programe para mais ou menos criar uma mudança nos próximos 6 meses, né? Faz um compromisso com você mesmo. Eu sei que você vai ter, muitas vezes, né, você tem muitas coisas para fazer na vida, óbvio, né? Você é professora, você atende, você, enfim, né? Você tem que estudar. Mas, caramba, qual que é a coisa que você mais quer na vida? Né? Se for emagrecer, putz, eu queria muito emagrecer 20 quilos nos próximos meses. Meu, escreve num papel e deixa aquilo como meta zero para você executar e fazer, né? Porque quando você coloca no papel e você deixa aquilo como meta zero, né, as coisas começam a ficar um pouco mais simples. E, de novo, como você falou, você começa a criar aquele mecanismo de, meu, por que isso é tão importante? Né? Eu acho que isso é genial, né? Tá bom, você quer emagrecer, mas por que você quer emagrecer? Qual que é a sua intenção do emagrecimento? Né? Porque, no final das contas, o emagrecimento é uma consequência. Sim. Né? Então, é muito pouco, né, a gente fala hoje de emagrecimento. A gente fala mais de saúde, como mudar hábito, como se nutrir de maneira adequada, porque o emagrecimento ele vai vindo ali sutilmente, né, quando você começa a trabalhar nessas questões básicas. Quer ver uma coisa interessante? Qual que é o ganho que alguém que está com sobrepeso tem? O ganho subjetivo. Que alguém tem para continuar com sobrepeso, tá? Sei lá, com obesidade mórbida, sei lá, algo muito mais grave até. Qual que é o ganho?
essa pessoa ainda tem um ganho e ela está lá. Qual poderia ser esse ganho? Conforto no quê? Daí? Conforto no quê? Ué. O que está confortável? Gostoso. Eu tô com dor no meu corpo. É gostoso. Não consigo mais vestir as minhas roupas, as pessoas me olham estranho, eu estou sempre desconfortável. Parece que eu tenho que não tem nada muito apropriado para mim. Porque existe um prazer também. Existe um mecanismo de defesa também. Porque naturalmente quando a pessoa ela ganha peso, ela quer se isolar, né? E normalmente a gente vê isso muito de fatos que aconteceram na infância do paciente, de programações, como você falou, né? Eu já falei aqui uma vez que a gente foi... Todas essas programações, gente, pensa que a gente está falando aqui, eu e a Marcela, a gente está falando com 5%, que é o córtex pré-frontal, racional, consciente, né? E a gente está usando muitas máscaras aqui, muitas ideias para poder responder e poder interagir comigo, com o mundo. E 95% do nosso cérebro opera de maneira inconsciente. Então, até que essa jaqueta que a Marcela escolheu aí tem muito mais do inconsciente do que da parte consciente. Então, e esses 95% inconsciente foram programados ali muito, muito cedo, né? Então, essas programações, elas influenciam muito nos comportamentos. E esses comportamentos influenciam muito em características do nosso fenótipo, em como a gente se apresenta. Como, por exemplo, no sobrepeso, na obesidade e etc. Então, eu acredito que essa característica, né, ela vem de uma programação muito forte da infância, né, de novo, né, daquele senso de utilidade, né, porque a gente foi programado para ser útil, né? Então, lembra, a gente foi programado para ser útil. Então, o que é programado para ser útil? Então, se você tinha lá, você era muito pequeno, você não podia chorar, porque você precisava ser útil, porque o choro fazia barulho, então não agradava alguém. E não te agradava para você poder agradar alguém. Começa aí. Segundo, você tinha que ser obediente. Você tinha que tirar uma boa nota, você tinha que ter um bom tênis, você tinha que ser bonito, um padrão de beleza, você tinha que ter um bom cabelo, você tinha que ter... Você foi montado, né? Totalmente montado, e depois disso, na idade adulta, você precisa bater a meta no trabalho. Você precisa ter um bom carro, você precisa ter um bom tênis, você precisa ter uma mulher, um homem, XPTO. Então, você vai trocando, né? Você vai se tornando útil para outras pessoas, para uma circunstância, para a sociedade, em troca de ser amado, né? E nessa troca, né, de ser útil para ser amado, você vai perdendo o teu amor próprio. Então, acho que aí começa tudo. Quando você começa a trocar o seu amor próprio por qualquer coisa, você troca por comida. Exato. Você troca por um carro, você troca por um prazer externo, uma coisa... quase que banal, superficial, né? Uhum. Então, o problema não é você comer a coisa, o problema não é você ter um carro, o problema não é você ter, o problema não é você ter, é você se trocar por aquilo. Então, tem uma frase do Clube da Luta que ele fala exatamente isso, né? O que você possui acaba te possuindo. Então, quando a comida te possui, ela acaba te possuindo. Quando um carro, um dinheiro, uma meta, um status te possui, ele acaba te possuindo. De novo, você pode passear por todas as coisas, desde que você não seja possuído por elas. Né? Então, eu vejo muito assim, né? Então, eu vejo que a neurociência ela explica muito, né, por esse lado, né? Mas as regiões do cérebro, o sistema límbico de recompensa, fica ali no centro do cérebro, né? Quem está comandando tudo, na verdade, são as nossas emoções. Então, se a gente não sabe como lidar com as emoções... a gente está perdido. A gente está perdido, que é o que está acontecendo com o mundo. Se a gente for pensar em saúde mental hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão colapsando, porque elas não sabem lidar com elas não sabem compreender as dores que elas estão sentindo e mudar isso. Tudo que você falou, se eu não fizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cumprir. Na infância, depois na vida adulta, eu tenho que cumprir. Senão não serei amado. E se eu não for amado, eu sou excluído. E aí eu firo a base que é pertencimento. Eu preciso pertencer. Essa é uma necessidade básica muito latente que ressoa a primitividade. Então, e por que pertencer? Né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela está lá sentada com sobrepeso e ela já está se sentindo excluída, qual a vantagem que ela tem? Talvez, e eu trabalhei muitos anos com emagrecimento, a maior parte das pessoas, o valor que está ali, o ganho que está ali, chama-se liberdade. Qual é a liberdade que uma pessoa encontra?
né? A de comer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Então, na frente da geladeira, na prateleira do supermercado, ninguém pode interferir. Ela vai descarregar ali todas as frustrações, tendo uma sensação de prazer, né? E ela forma um relacionamento de poder do alimento sobre ela, que é o que você está falando, né? Então, aquele hábito alimentar, aquela relação, ela é extremamente prejudicial, péssima. Eu olho para a comida como um objeto de calar as minhas frustrações, de matar minhas fomes emocionais, de me dar sustentação para a vida continuar tendo algum tipo de sentido. Então, olha que projeção desajustada, disfuncional. E aí tem todas as outras coisas que se a gente for pensar, então pensa, eu encontro liberdade aqui, mas eu tenho que fazer dieta. Que vai mexer onde? Em restrição, na minha liberdade. Mas tá bom, eu vou me restringir por esse período. E quando eu chego aqui, aí eu tenho liberdade de novo, posso comer o que quiser de novo. Aí eu firo qual o segundo mandamento do emagrecimento? Manter, não é só emagrecer, é manter. Que é a parte talvez mais desafiadora. Agora eu preciso manter. Então, peraí, eu não posso mais descarregar todas as minhas emoções com o consumo dos alimentos palatáveis, afetivos, né, que me despertam memórias de conforto ou positivas, diante de uma vida totalmente sobrecarregada, onde eu não tenho prazer? Exato. Então, olha que interessante. A gente só pensa em emagrecer, mas não pensa em manter. E a gente não pensa em mudança do estilo de vida. A gente pensa em algo imediatista. Eu emagreci, beleza. E agora? Agora eu já posso comer tudo de novo? Não, peraí. A própria liberdade, né, Má, ela tem muitas definições, né? Você pode... Você pode definir liberdade de um ponto de vista sociológico, filosófico, biológico, né? E como que você define liberdade? Como que você... Joguei na fogueira de novo. Muito obrigada. Legal. É bom que a gente não combina, é assim, a gente vai crescendo como? Nada. A gente vai crescendo na diversidade. Lembrando que esse podcast vai ficar gravado no YouTube e vai mandando pra quem você gosta, mas vai ficar gravado também no Instagram, né? Então, nem sei porque eu tô gravando no YouTube, na verdade. Mas a imagem fica melhor lá, segundo os universitários. Os universitários. O que é liberdade pra mim? Bom, eu encontrei ao longo da minha vida, eu batalhei bastante. Eu comecei cedo, né? Eu comecei a estudar PNL com 14 anos, então pensa. Eu estava procurando já a minha liberdade quando eu comecei a estudar. E quando eu comecei a fazer as formações, tal, ali pelos meus 20 anos, que eu comecei a estudar muito forte, eu também estava procurando liberdade. Mas que tipo de liberdade? O que é liberdade para mim? Porque é muito subjetivo, e tudo que é muito subjetivo, tipo, quem é você? Quem é você? Se descreve. É muito subjetivo. Fala com a nossa essência lá embaixo, que às vezes a gente, né, precisa conectar e tal. Então é isso. O que é liberdade para mim? Então, por exemplo, eu tinha 3 coisas que eu queria mudar muito em mim. E quando levou bastante tempo, porque eram coisas muito arraigadas. Quando eu lembrava de mim, a única coisa que eu pensava era que eu já tinha nascido daquele jeito, com aquelas características emocionais, incompetências, né? Porque eram muito excessivos, né? Então, o que era extremamente excessivo? Uma das coisas era a questão com a comida. Então, sempre quando eu lembrava de mim, eu pensava assim, desde que eu me conheço por gente, eu não como de maneira funcional, natural, ecológica. Não, eu como tudo que tiver pela minha frente, né? Eu era extremamente dependente do consumo alimentar, numa relação péssima com o alimento. Mas aí tem uns porquês. Até que eu não descobri os porquês. E como eu fui programada para comer muito e ser elogiada comendo muito e ser recompensada comendo muito pela minha família, que, na melhor das boas intenções, me programou de uma maneira ruim em relação à comida, até descobrir tudo isso, eu não conseguia mudar. Então eu tinha esse aprisionamento. Esse era um aprisionamento. Aliás, tem uma história engraçada nossa, né? Tem. Quer contar? Nossa primeira consulta. Nossa primeira consulta, né? Eu esperei, assim, algumas horas. Lá em setembro de 2019. Eu esperei algumas horas, mas eu já fechei minha agenda o dia inteiro. Porque eu já conheci mais ou menos a fama do Pedro de atender muito bem os seus pacientes.
Gostou Boa. dessa agora? Tá vendo? Tudo uma questão de percepção. Totalmente, interpretação e significado, né? E eu fui, fechei minha agenda e tal, mas legal, eu fui pra esperar 1 hora, 1 hora e meia, não 4 horas, enfim. Mas valeu a pena, tá? Mas valeu muito a pena. E aí, eu não tinha almoçado. E era assim, né? Quase 4 da tarde, e eu lá, né, tal, sentada, esperando. Dura, esturricada. Dura, morrendo de fome. A hora que eu fui chamada pra consulta, um pouquinho antes eu falei assim, nossa, eu não almocei. Eu falei pros meninos, né, lá da recepção e tal. Eu falei, eu não almocei e tal. Eu tô morrendo de fome, né? Mas ok. Aí entrei e tal, comecei a conversar com o Pedro. E ele começou a fazer um monte de perguntas, me fazer vários desenhos e tal, sobre mim, sobre o ser humano, né? E aí, de repente, eis que a porta se abre, né? Com 2 cheeseburgers, batata frita. O nosso almoço chegou, não era um almoço light, não era nada. E eu, meu Deus do céu, a gente vai comer hambúrguer, é isso? E aí Essa surpresa da primeira consulta. Foi engraçado, né? Porque daí você perguntou, isso é um teste? Tipo, ela foi vendo assim se tinha câmera, se tava, tipo, se de alguma maneira eu tava avaliando ela, alguma coisa, né? Ela comendo a batatinha. Não, eu falei, não é teste, a gente tá com fome. Eu também queria comer um lanche, faz tempo que eu não como. Vamos comer um lanche agora, um hambúrguer, uma batata frita. E a gente ficou comendo a tarde inteira hambúrguer, batata frita e conversando. Foi incrível, né? Foram 2 horas e meia de consulta, maravilhosa, muito bom. E assim, e ali eu já tinha resolvido meus problemas com a comida, graças a Deus, então eu comi o meu hambúrguer e o seu. Sim. Mas é interessante, então assim, a liberdade, ela é uma percepção muito individual. O que te aprisiona? Então eu acho que é interessante a gente fazer esse exercício de significar a liberdade, começando a olhar para que insatisfações a gente tem na vida hoje. E é muito comum a seguinte resposta, quando eu pergunto para o paciente, né, o que você traz aqui, você está incomodado com o quê? Com tudo. Tudo é muita coisa numa vida, percebe? Tá, então vamos separar por áreas. Tudo é a tua vida financeira, a tua vida profissional, né, sentimental, espiritual, familiar, relacionamentos no modo geral, lazer, tudo é tudo. Então tá tudo ruim. E é um desafio quando, por exemplo, até um terapeuta encontra essa resposta do seu paciente, ou até um médico. Entendi, né? Putz, tá tudo ruim. Você já imagina o quê? Você olha assim bem rápido, né? Tem um inconsciente atrás assim pra você, né? Tá tudo mesmo ruim. E esse é um padrão de linguagem, é um padrão de generalização. Eu pego uma informação que me incomoda muito, então, por exemplo, o paciente obeso, provavelmente, tudo tá ruim na vida dele. Então, ele porque começa a distribuir aquela energia, ela começa a ser espalhada pela minha casa interna. Então, todas as áreas da minha vida são afetadas por aquele problema que ele é muito significativo. Então, comece a olhar quais são os seus problemas. Quando vier a resposta tudo, pergunte-se, de tudo, o que mais me incomoda hoje? Esse, então, é o meu aprisionamento, é a minha dor, é o que eu não vejo saída, é onde eu estou parada. Para ter a liberdade que eu desejo, a sensação, porque a liberdade, no final das contas, é uma sensação que a gente vai ter individualmente. E assim, por exemplo, veio na minha cabeça agora, uma pessoa que é casada, ela encontra liberdade no casamento. Né? Uma pessoa que é solteira, ela encontra liberdade em ser solteira. Mas depende muito. Se essa pessoa encontra, ela vai ser muito mais feliz, com certeza. Né? Casada. A liberdade ali, num relacionamento. Então, a liberdade, no final das contas, é uma percepção. É uma percepção. E eu acho que o modo da gente encontrar... Você pode estar preso numa cadeia, mas você pode perceber de uma maneira diferente. Exatamente. Você pode encontrar ali a tua liberdade. Eu tenho todo o tempo do mundo aqui. Eu não tenho o que fazer aqui. Mas, sei lá, eu posso ler, eu posso olhar pra mim, eu posso meditar, eu posso respirar. É interessante você falar de percepção, né? Porque quando você... No estoicismo, né, eles falam muito sobre liberdade em assumir responsabilidade sobre aquilo que realmente é seu. Sim. Então, olha que interessante. Liberdade é assumir responsabilidade sobre aquilo que realmente é seu. Então, a sua saúde é sua? Não. Você pode fazer muitas coisas, mas de repente... Caramba, você ir e vir é seu? Não também. Se eu quiser te prender aqui, trancar essa sala, você não sai
né? Tem muitas coisas que podem interferir Que maluquice. nisso. Então, o que é realmente nosso, né? Então, você começa a refletir, meu Deus, o que é realmente nosso? O casamento é meu? Não, você pode acabar o casamento. O emprego é meu? Não, você pode sair do emprego. Então, o que é realmente seu? Então, quando você começa a apoiar a tua liberdade / felicidade a coisas que não são suas, a chance de você ter uma crise, um trauma / Uma frustração é muito grande, né? Mas, de novo, quando você começa a reforçar no teu cérebro o que é realmente seu, todo dia você reivindicar aquilo, você vai se tornando uma pessoa interessante no ponto de vista mental, né? Forte. E seria isso que você está falando, algo do tipo, o que está no meu controle? Ou não? O que está no seu controle? Tá. O que está no seu controle? Do seu ponto de vista da neurociência, né, do cérebro, duas coisas. Você fala da neurociência e eu falo de estoicismo. Vai. Fechou. Duas coisas que eu discordo em partes. Perdão, neurociência. Eu vou discordar em partes. Arriscado, né? Vamos lá. A sua atenção, onde você coloca o seu foco. A sua atenção? A sua atenção. Onde você coloca a sua atenção. Teoricamente, isso está no teu controle. Teoricamente. Eu vou dizer porque que eu discordo um pouco. Muito. Segundo, o seu comportamento. Também vou dizer porque que eu discordo muito. Você quer falar primeiro? Depois eu explico como é que fica. Fala você e depois eu falo. Assim, olha. Lembra que eu falei no início que nós vamos selecionar informações? Então, eu tô aqui com você, eu e outra pessoa. A gente está vivendo a mesma experiência que você. Você está falando exatamente a mesma coisa para mim e para essa pessoa. Dado momento, eu acho super engraçado, começo a rir e as pessoas começam a chorar. Qual foi a diferença? Eu selecionei informações, percebi, interpretei e signifiquei de uma forma engraçada. Essa pessoa selecionou outras informações ou selecionou aquelas mesmas informações, interpretou, percebeu e significou de uma forma que não favoreceu, que machucou, que doeu, sei lá. Então, isso acontece como? Preponderantemente nos nossos 95%. Automático. Rede modo padrão. Piloto automático total. Então, quando eu seleciono e dou risada, eu não tô assim, agora eu vou pensar que informações eu vou selecionar aqui conversando com ele. Não existe isso, né? A não ser que você esteja sendo muito racional, avaliando um produto, alguma coisa. Mas uma interação, né? E até quando você está avaliando um produto, a mesma coisa vai acontecer. Tem a parte, né, inconsciente. Então, como é que, se isso acontece inconscientemente, você está no controle disso? Você não está no controle de onde você coloca a sua atenção. Se você não parar para despertar a tua consciência e avaliar o que de fato é importante, você vai ficar apegado a coisas que não são importantes e você vai sentir um grande vazio existencial sobre isso. Segundo ponto, meu comportamento. Boa parte do meu comportamento, a maior parte, é inconsciente, é no piloto automático, eu não penso para fazer. Então, como é que eu tô no controle dos meus comportamentos? Agora, eu decido ir para a academia. Tô controlando isso? Tô. Até certo ponto. Porque se a minha programação disser é um saco ir para a academia, vai demorar 6 meses para você começar a ver um pouquinho, sentir tuas roupas um pouquinho mais, né, soltinhas e tal. Assim, então, não quero, então não vou. Então, aí tem algo chamado inconsciente mais forte do que você que vai determinar a tua resposta. Então, no que a gente está no controle? Então, o que está no nosso controle parcial, vamos dizer assim? Já que nada está no nosso controle, e a gente está aqui só de passagem no final das contas, eu acho. Epiteto, filósofo, pai do estoicismo, ele dizia que liberdade é você assumir responsabilidade sobre 3 coisas. E eu adicionei a 4ª, humildemente. Humildemente. A gente é muito humilde. É muito humilde aqui. Eu não concordo com a neurociência, eu não concordo com o Tá fácil, hein? Bom, primeiro, então liberdade é assumir responsabilidade sobre o que é seu. Primeiro, as suas vontades / ações. Você pode controlar a sua ação, você mesmo que parcialmente. Exato. Alguém pode mudar isso? Até pode mudar, mas aquilo é seu. O ambiente, né? Ação é uma coisa muito única. Você pode me dar um tapa na cara, mas se eu vou te dar um soco de volta, eu que vou decidir ou não. O poder de decisão tá, pelo menos em parte ali comigo. Então, primeiro, ação, né? Então, olha que
poderoso a gente se empoderar sobre as nossas ações, né? Porque muitas coisas inconscientes vão trazendo e vão... O nosso ambiente, a nossa rotina, a nossa programação, até os nossos genes, né? Eles vão fazendo a gente ter ações ou não. Mas se a gente, caramba, respira e começa a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente, as ações elas podem ser um pouco mais nossas. E eu vou explicar o porquê que cada uma desses 4 pontos, eles se conectam entre si. Porque você não consegue ser totalmente livre com apenas um, tá? Então, primeiro, ações. O Epiteto não falou isso, eu tô falando, tá? Então, se eu tiver errado, depois você me cobra eu, não cobra ele. Então, primeiro, ações. Segundo, as suas virtudes. São suas. São suas. Então, alguém pode te chacoalhar, e a vida vai fazer isso várias vezes, né? Vai te chacoalhar de cabeça para baixo e tal, e cada vez vai te chacoalhar mais para mostrar o que você tem dentro de você. Então, é muito fácil você falar que você é uma pessoa virtuosa quando tá tudo bem. Ajudar todo mundo quando tá tudo bem. Lindo, né? Mas agora, quando você não tem nada, agora, quando você tá na lama, literalmente, aí eu quero ver suas virtudes. Quem é realmente você aí dentro? E Deus vai fazer isso, muitas vezes de diversas formas, para você ver aquela sutileza daquele... Se você tiver essa percepção, você vai falar, é aqui que me pega, é aqui que eu preciso trabalhar. Muitas pessoas não querem olhar para isso. Não. Então a vida vai sacudir muitas vezes ela, e aquilo vai virar um ponto, um calo no pé. Que esse calo vai crescendo e vai virando outros comportamentos. Obesidade, depressão, etc. Um encadeamento, né? Depois uma... Exato. Então, aprender com a vida, né? Entender que todo mundo é desvirtuoso e tá tudo bem. Só que aprender como isso acontece, né? Como esse mecanismo acontece. Então, segundo, virtudes, né? Ações, virtudes. Ações, virtudes. Terceiro, interpretações. Como você interpreta as coisas, né? Então, o problema nunca é o problema. O problema é como você está percebendo o problema. Então, aconteceu uma coisa comigo, você faz muito isso na neurociência. Então, no PNL, né, na programação neurolinguística, aconteceu uma coisa grave com você há 20 anos atrás, certo? Certo. Vamos supor que aconteceu aquela mesma coisa comigo também. Tá. Só que eu vi isso num ângulo totalmente diferente. O problema é esse copo. Só que você tá vendo esse copo assim, eu tô vendo esse copo assim. Uhum. E eu tô vendo aqui que no copo tem chocolate. Ótimo, tem chocolate, eu vou comer um dia. E você tá vendo que tem uma bundinha aqui que não tem nada. O problema é o copo, o problema é o mesmo. Só que se a gente tem uma percepção diferente do problema, por exemplo, aconteceu aquilo lá atrás, mas graças a Deus, que porque aconteceu isso, eu mudei isso, hoje eu não tô assim, e é por conta disso que hoje eu sou aquela pessoa. Ou não, eu sou... Tudo isso de ruim que aconteceu comigo foi por conta daquele problema, de novo, né, aquela responsabilidade. Então, terceiro, interpretações. Só depende de você ter uma interpretação melhor. Uhum. Você pode ter pessoas que podem te ajudar, que é o seu trabalho. Sim. Ressignificar as percepções, as interpretações. O passado, né? O que aconteceu, né? E o último, a gente muda, mas e o último, que eu pluguei. Ações, virtudes. Então, vamos lá. Ações. Segundo, virtudes. Quem você é aí dentro, realmente. Você vai perceber que nem sempre você é uma pessoa boa, nem sempre você é ruim, mas a ideia é que você vai melhorando ao longo da vida, porque tá tudo aqui para evoluir, para iluminar um dia. Terceiro, as suas interpretações. E o quarto, que eu pluguei, tem como você mudar o que aconteceu de um segundo para trás? Não. Não. Então você concorda comigo que seu passado não é seu? Ele já não existe mais, né? Não existe mais, então seu passado não é seu. Tem como você mudar o que vai acontecer lá na frente? Você nem sabe. Você nem sabe o que vai acontecer lá na frente. Então olha que loucura, o teu futuro também não é seu. Teu futuro... que é seu? Agora. O presente. Então, por que é muito importante você, nessa sopa de legumes, ter a cenoura, o quiabo, a mandioca e a batata para fazer a sopa? Porque se não tiver um, você desequilibra os outros. Exatamente. E a sua liberdade, você não vai conseguir ter a liberdade de fato. Então, esse último ponto, que é a presença, ele é talvez o mais importante de todos. Por quê? Normalmente uma pessoa ela se sabota e 99% das sabotagens elas acontecem porque você pensa que você pode fazer diferente amanhã.
Porque a sua mente está jogando com você 24 horas. Eu posso mudar o seu futuro. Eu posso mudar lá na frente. Então muda agora. Daqui a um mês eu posso fazer. Só que o seu futuro não é seu. Ele não existe, ele nunca vai existir. Então, e quando chegar o futuro, você não vai estar no futuro, você vai estar no presente. Você vai estar no presente. Então, e aí você pode arrumar uma nova desculpa e projetar para o futuro. Essa é a grande Matrix. Essa é a grande Matrix. Quando você entende que só é seu, vontades, virtudes, interpretações, eu agora, você fica perigoso. Porque você consegue basicamente tudo que você quiser. Que você realmente quiser, né? E esse estado de presença, você se apossar do estado de presença, né? Você, na verdade, tomar posse daquilo que é seu realmente, né? Porque as pessoas elas estão vagando no passado e no futuro. Eu vou emagrecer, eu vou fazer, né? É muito importante porque ali no estado de presença nasce o teu plano de vida. O que você vai executar hoje para você conseguir, né? Que é basicamente o trabalho que a gente faz aqui naquilo. O que você vai fazer hoje, né? Reduz todos os seus compromissos, reduz todos os seus problemas a um dia, né? Você tem que viver um dia bem, como a Mila diz. Então, o que você precisa para viver esse dia bem? Assumir, né, a responsabilidade no que é seu, na condição que você tem, na estrutura que você tem, né, a condição socioeconômica, até a condição genética que você tem, cada um nasce também de um jeito. Tá, assume, se aceita em toda essa integralidade. E o que você pode fazer a partir daí para você conseguir chegar? Então, é importante, né, criar essas metas diárias junto com o profissional, com o paciente. E deixar por segundo, né, as metas, eu brinco que são metas menos importantes, uma meta semanal, uma meta mensal, uma meta a cada 6 meses, enfim. Mas o mais importante é você desenhar bem nessa meta diária, né? Que é o que você vai fazer hoje para você ser a pessoa que você quer ser. Cheers. Viva! É isso. Você sabe que muito interessante, né? Quando você fala das interpretações, o tanto que isso fala sobre o nosso passado. Porque as nossas interpretações, os nossos filtros perceptuais, eles são o resultado do que a gente viveu até aqui. De como eu, pelas situações que eu passei, a maneira como eu reagi, como eu percebi, como eu interpretei, como eu signifiquei. Então, quando eu olho aqui alguma coisa que está acontecendo agora e eu projeto alguma coisa sobre você, eu estou projetando a minha história. Eu julgo você, por exemplo. Eu estou julgando baseado na minha história, não na tua realidade em si. Eu acho incrível da programação neurolinguística que ela não fala sobre a realidade. Ela fala sobre a sua experiência, não sobre a nossa. Sobre a sua, sobre a minha, individualmente. E não tem o certo e o errado. Tem a maneira como a gente percebe e como a gente significou. Então, tenho a minha verdade para algumas coisas na minha vida, tenho certos e errados que eu determino para mim, ou que determinaram lá atrás, eu simplesmente acho e sigo assim, desatualizada a vida inteira, porque isso a PNL nos ajuda muito a fazer, a atualizar o nosso sistema. Como a gente está funcionando. E se você não atualiza, diante do mundo atual, você fica rodando num Windows 98 que não te ajuda a trazer resultado nenhum, sair do lugar, nem agora, nem para o futuro. Né? Então, a gente vive, às vezes, como se a gente estivesse num transe hipnótico, baseados no nosso passado, muito apegados, as pessoas sofrem muito por causa disso. E olhando para o passado, questionando o passado, que é um lugar que não existe, eu não mudo o meu agora, eu não vivo agora, eu não estou no agora, e eu não consigo projetar nenhum tipo de mudança que vai acontecendo ao longo da minha caminhada no presente. Exato. Né? Que eu chamo de daqui a pouco eu vou viver. O que é importante a gente saber sobre hábito todo hábito tem sequência. É igual um Waze. Sabe o Waze que a gente liga e ele monta a sequência de como você vai virar à direita a 300 metros, a 400 metros você vai passar por uma rotatória, você vai entrar na segunda saída e tal. A gente tem isso para qualquer coisa. A gente tem isso para ter um olhar mais pessimista sobre a vida. A gente tem isso para ter um olhar mais otimista sobre a vida. Qual que é o seu treino principal? É olhar positivo para a vida? Maravilha, você já tá indo bem. É negativo? Como que eu mudo esse hábito? Eu preciso interromper a sequência. Como é que começa o pensamento lá atrás? Tudo dá errado para mim. É uma crença. Uhum. E aí a gente começa a mexer nessa terra, igual quando você vai mexer num jardim. Né? Você olha para um jardim, você vê às vezes algumas raízes que estão para fora, mas as mais profundas são mais difíceis de acessar. Desafiador, né, de acessar. A gente não gosta de usar a palavra difícil. A gente usa, né? E para acessar, eu vou fazer mais força para cavar aquela terra.
É muito interessante que quando você olha, você está cavando, quem gosta de jardinagem sabe do que eu estou falando, eu adoro meter a jardineira e até já machuquei o braço fazendo. Porque quando você está indo mais profundo, você tem que fazer mais força para tirar aquela terra. E você está mais próximo da raiz. A raiz precisa de proteção, que é essa terra que vai ficando seca e rígida. Sim. Quanto mais a gente vai se tornando experiente, essa terra vai ficando mais rígida ainda. Sim. Então, a gente tem um desafio maior de mudar, teoricamente, quanto mais nós estamos experientes na vida. Sim. Então, eu fico feliz quando algumas pessoas chegam aqui com 29, com 15, com 25, com 35, né? Porque, teoricamente, está mais fácil da gente acessar as raízes. Está mais perto, isso do ponto de vista do cérebro, a gente tem mais plasticidade. Depois dos 25 anos, a plasticidade, a gente precisa de foco e sono bom para ela se consolidar. Então, tudo que a gente quer mudar depois da idade adulta, né? Depois dos 30, 40, é mais desafiador. O que a gente precisa fazer, então? Repetir alguma coisa que a gente queira que se torne automático no nosso corpo, para a gente realmente ter o piloto... Isso que a gente quer no piloto automático. Eu não preciso pensar para fazer. E uma evidência de que um hábito mudou é esse. Eu levanto, eu já ponho a meia, o tênis, a roupa e vou para a academia treinar. Aí não ficou, ai meu Deus, eu tenho que botar a roupa, eu tenho que... Ai, eu tenho que fazer minha... Eu já pego a minha tabuinha lá, já corto o meu alho cedinho. Antes eu tinha que pensar, o alho. Ai, o alho, Senhor. Não, mas nem é gosto ruim, mas não, saco, o alho. É tão simples. Como que eu acredito que um alho vai matar uma bactéria? Então, você tem a evidência de que as coisas estão fluindo quando você simplesmente vai e faz. Você não tem um esforço. Isso é uma grande vitória para coisas positivas que a gente vai adquirir na vida. Você conhece pessoas que emagreceram, que eram obesas, e emagreceram e mantêm o seu emagrecimento? Um monte. Eu também. Que informação a gente está selecionando de sucesso, de resultados positivos, e quais a gente está selecionando de fracasso? Isso vai ter poder sobre a gente. Então, cuidado onde a gente vive, com quem a gente está, com quem a gente conversa, porque a gente vai absorvendo o tempo todo. Né? Como você fala, né? Por isso, eu gosto muito do PNL, porque o PNL ele respeita muito como você está conversando com você. Né? Perfeitamente. O que você está falando? Qual que é o teu diálogo interno? Você está falando de você. E olha que interessante no ponto de vista bíblico até, né? Porque Jesus falava isso, né? Das palavras tem poder, a palavra tem poder. E se você colocar, e se você ainda for mais lá atrás, né? Quando você está falando a própria palavra gramática, né? Ela vem do, se eu não me engano, do sânscrito, que significa gramoar, alguma coisa assim. Nossa. Não sei se é sânscrito, tá? Mas eu acho que é sânscrito. É uma linguagem mais antiga. Gramoar, que significa livro de magias. Então, olha que loucura. Gramática vem spell, livro de magias, porque você está falando e você, naturalmente, você está enfeitiçando. Você está proclamando. Você está criando aquilo. Então, olha a importância, né? As pessoas, hoje, elas dão pouca importância, né? Porque estão falando, tá muita gente falando um monte de coisa. É hablando, né? Você ouve o que você fala? Você ouve o que você fala? É um Você desafio. fala o que você ouve. Você fala que você comeria as suas palavras? Né? Se você Muito comesse as suas isso. palavras, elas te nutririam ou te fariam mal? Eu falei isso outro dia para uma paciente. Né? Eu falei, você está ouvindo o que você está falando? Aí eu costumo dizer assim, eu vou contando. Você já disse 30 vezes a palavra loucura. Tá aí ela maluca, disse assim, não, e daí ela falava assim, louca. E aí, não, tem uma história por trás disso muito interessante, triste, mas interessante. A mãe dela foi internada num sanatório. É uma senhora, essa paciente. E quando ela fala da mãe e depois ela começa a falar loucura, nossa, eu sou louca, né? E não, ela não é louca, não, é uma pessoa absolutamente sã e tal, mas ela está fazendo o quê? Um paralelo, validando a história da mãe, da qual ela certamente se apropriou de dor, e isso ela traz para o dia a dia dela de uma maneira bem despretensiosa. Tudo tem um fundo, tem um porquê, e por trás de todo porquê tem uma história. Qual é a nossa história? O que ela fala sobre nós todo o tempo, sobre os nossos resultados na vida? Porque a gente não olha para a raiz, a gente olha para o resultado. A árvore está dando fruto? Então, beleza, tudo certo. Não está dando, vamos cortar as folhas. Vamos jogar água nas folhas. O que a gente faz? Né? Não, aqui
A gente mergulha, que é o que você faz na tua consulta, os nossos médicos fazem isso. A gente mergulha. E está faltando coragem para mergulhar. Porque quando a gente mergulha, a gente vai encontrar de tudo. A gente vai encontrar histórias tristes, a gente vai encontrar coisas boas. Isso tem a ver, tudo tem a ver com mudar a nossa vida. Todo mundo quer mudar alguma coisa. Tem gente que quer mudar tudo, tem gente que quer mudar algumas coisas. A questão é por onde a gente começa e o quanto a gente é gentil com a gente mesmo, na nossa relação intrapessoal, para a gente fazer isso da maneira que vai funcionar para a gente. Falei, não disse nada, percebe? Porque como vai funcionar para você? Eu digo para os pacientes, aqui é uma página em branco. Eu não tenho o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 com você, porque você é uma outra pessoa. Né? Eu preciso entender o que vai funcionar com você. Por isso funciona tanto o teu trabalho, o nosso trabalho aqui na clínica. Porque a gente tem um olhar individual para as pessoas. São histórias únicas. São histórias únicas. Tem histórias parecidas? Tem um monte. Mas é um ser único. A vida celular, né, é mais interna, fisiológica, na sua menor porção, é única. Não tem nada igual. Então, é urgente que a gente tenha um olhar amoroso por nós, para nós, com a gente o tempo todo. E até quando a gente for duro com a gente, não, você vai para a academia. Tem amor ali. As nossas relações hoje, a gente não muda os hábitos porque tem muita opressão, muito castigo, muita autocrítica. E a gente, por dentro, o nosso time interno, os Pedros, as Marceles, às vezes estão muito decepcionados com a gente. E se trancaram dentro desse próprio mundo. Muita gente chega aqui dizendo, eu tenho uma sensação de solidão. Eu sinto um vazio. E a gente vai procurar preencher os vazios com as coisas que estão do lado de fora, que é o maior erro que a gente pode cometer. Porque nunca sacia com a comida, com qualquer outra coisa que você tem de preencher, com outras pessoas e tal. Quando você entra no teu momento intrapessoal, você com você, o vazio está lá. Como é que a gente preenche esses vazios? Né? Indo um pouco mais fundo. É a gente começando a despertar essas Marceles, esses Pedros, essas pessoas que adormeceram, que pararam no tempo, que foram travadas por um trauma, por uma dor, e a gente começa a tratar com amor a gente mesmo, porque às vezes a gente é muito generoso com o mundo aqui de fora, mas nós somos nossos piores julgadores e críticos aqui dentro. Então precisa de empatia para o lado de dentro, e a mudança começa pelas raízes, começa por essa relação intrapessoal. A gente pode sair um pouco do superficial, vamos mudar um hábito e entrar muito mais nessa seara linda, romântica, filosófica, profunda, humana, espiritual, de alma, mas que vai fazer com que a gente floresça na nossa essência. Porque, no final das contas, a gente quer ser feliz. E a felicidade não está fora, está dentro. Né? Então, quando a gente expande... Depois disso, tudo fica muito mais fácil. Realizar um hábito, né? A mudança de um hábito, construir um novo hábito, né? Colocar coisas novas nas nossas vidas, porque a gente quer se realizar. No final das contas, é tudo sobre aqui dentro, que é o que você falou, é muito do que eu falei, é o que a gente está aqui dividindo. Que honra, maravilhoso, né? Tá com este maravilhoso. Gratidão. Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Vai ficar gravado esse papo aqui no YouTube, enfim. Daí eu vou compartilhar o Insta da Mar também. E é isso. Obrigado. Obrigada a você. Gratidão. Obrigada.